o país demorou a perceber que o componente racial é um componente estruturante na sociedade brasileira. E o racismo é algo que transcende o consciente, transcende a vontade e está impregnado dentro do processo da formação do inconsciente e da formação da sociedade. A relação não é individual, não é a Lúcia negra contra o médico branco, ou o juiz branco, ou advogado branco, ou cidadão branco. Quando você ofende alguém menosprezando por sua característica racial, que você está ofendendo, não é aquela pessoa especificamente, você está ofendendo todo um conjunto de pessoas que vão ter aquela mesma característica. O que nos importa nessa discussão é como é que o Estado se comporta com uma pessoa negra diante dos direitos. Porque uma coisa é você ter atitudes racistas, uma coisa é você ter uma sociedade que permite esse tipo de convivência danosa, de você alijar o outro do processo de desenvolvimento. Mas uma outra coisa é você perceber que o Estado está a serviço disso. O que é racismo institucional? O usuário do serviço público, quem vai ao posto de saúde, quem vai à delegacia de polícia, quem é abordado na rua pela polícia militar, eles sabem o que é racismo institucional. O próprio papel da polícia, né? Em que momento a polícia é constituída? No momento da abolição, né? Com que papel? Com o papel de reprimir essa população negra que estava solta. Então, a partir desse momento, tem várias relações que começam a ficar mais explícitas. No primeiro momento havia até um certo choque quando você falava de racismo institucional. Não, mas aqui não tem racismo, não. No meu órgão não tem racismo. Então ninguém quer ser racista, mas admitiam muitos que aquelas práticas existiam. E aí, diferentemente do que normalmente as pessoas acreditam, de que o racismo é uma questão cultural e que, na realidade, ali se não existe a intenção, não existe racismo, elas começam a entender melhor que existe sim uma estrutura hierárquica que funciona de uma forma a induzir determinados comportamentos. Na perspectiva da luta contra o racismo, não basta somente convencer a sociedade de que o racismo é imoral, é antiético, né? Precisa mostrar também que o Estado brasileiro, ele é ele que constitui as práticas racistas para dentro da sua estrutura. O Estado brasileiro, eu digo com a maior tranquilidade, não é um problema dizer isso, permite todo tipo de segregação. Então, na realidade, é um trabalho de desconstrução, né? Desse senso comum que a gente tem com o mito da democracia racial e da construção de uma ação propositiva. Se o racismo tem que começar a ser eliminado, ele tem que ser, primeiramente, nas instituições do governo que tem a missão essencial de proteger, de não discriminar, de assistir mesmo, de amparar a sociedade, né? O Observatório Negro tem realizado um trabalho que ele vai desde a formação, vamos dizer, desses agentes do poder público, e aí tanto a nível da segurança pública, que são os policiais, os delegados, como tentando também estabelecer uma relação com a justiça através dos promotores, do Ministério Público, através dos juízes. Nós temos também uma atuação de acompanhamento de casos exemplares de racismo. A legislação brasileira, né, quando ela trata do racismo como crime inafiançável e imprescritível, se de um lado é uma legislação extremamente avançada e única no mundo, de outro lado é uma legislação que, desde que foi aprovada, promulgada, a gente não teve praticamente nenhum caso onde a gente possa dizer que tem uma jurisprudência final. A gente tem várias situações. A primeira situação é que o agente que está tomando conta da queixa, que ele está recebendo a queixa, ele não a recebe simplesmente, ele acha que é uma coisa que é irrelevante. Ele pode também escolher que esse inquérito ele vai prosseguir não como um caso de racismo, mas como um caso de injúria racial.
Mas supondo que o caso de racismo ele consiga ultrapassar essa primeira barreira que é a delegacia, né? E ele chegue à justiça. A maioria dos casos eles não passam nem mesmo do primeiro estágio ao entrar na justiça, que é o Ministério Público, porque novamente a gente vai trabalhar com as duas hipóteses. Primeira hipótese do crime não ser desse crime não ser tratado e ponto final. A segunda hipótese é que esse crime não seja tratado como racismo. E aí, em função dessas várias muralhas, essas várias barreiras, a gente não tem tido, né, uma jurisprudência que analise o crime do racismo. A única jurisprudência realmente que chegou até o final, a última corte, a última decisão judicial, é uma jurisprudência que trata de um caso de racismo, mas contra um judeu. O que não deixa de ser um paradoxo num país onde mais da metade da população é negra e essa população negra sofre todos os dias atentados à sua dignidade sob a forma de crime racial. O grande desafio do governo João Paulo foi exatamente tocar naqueles pontos onde o preconceito, onde a exclusão se fazia mais presente na cidade do Recife. Junto a isso, nós tivemos também um grande movimento da Associação Pernambucana em relação aos movimentos negros, que mobilizaram através da Câmara de Vereadores para que fosse apresentada uma proposta para acompanhamento e tratamento da anemia falciforme. Então foi apresentado um projeto de lei e a partir daí passou a ser lei, não é, o cuidado da Secretaria de Saúde com a anemia falciforme e suas consequências. Outra ação importante que foi anterior ao programa de triagem neonatal do Ministério da Saúde foi a criação do programa de anemia falciforme na Secretaria de Estado do Rio de Janeiro. A gente foi para a discussão, saiu o programa e antes de sair o programa já estava saindo a triagem para hemoglobinopatia no teste do pezinho aqui, por conta de trabalhos solitários, né? O programa de saúde da família ficou muito tempo, né, longe dessa discussão com os terreiros, né? Então os terreiros tiveram que se mobilizaram e foi através das capacitações, dos treinamentos, dos seminários, que os terreiros foram mobilizados para discutir com a estratégia de saúde da família por que os terreiros não são visitados. E aí a gente não faz um trabalho somente com as lideranças de terreiro, mas a gente faz trabalho também com os gestores, que os gestores também precisam conhecer, entendeu? Essa linguagem, essa visão de mundo dos terreiros, saber que os terreiros já produzem saúde há muitos anos, ou seja, nós somos hoje parceiros dentro dessa estratégia de saúde da família, porque muita mãe e pai de santo conhece às vezes os problemas de cada pessoa que está no entorno da comunidade. Nós estamos aí para completar um ano do Comitê Técnico de Saúde da População Negra no estado de São Paulo. Os avanços são ter hoje uma estrutura do estado pensando esse desafio que é a saúde da população negra. O fato de ter o secretário ter colocado um articulador dentro e pessoas dentro do gabinete para tocar a política, isso faz com que as pessoas tenham que parar para pelo menos para ouvir o que estamos dizendo. A nossa formação para o controle social, ela partiu era um grupo, são 150 pessoas em todo o Brasil. O que a gente queria nesse curso? Era mostrar que quando a gente fala de saúde da população negra, nós estamos falando de um conjunto de direitos que precisam de um controle que possibilite a equidade em saúde. De fato, o problema da saúde da população negra está relacionado às iniquidades sociais, algum nível de doença genética, mas a maioria dos problemas enfrentados pela população negra tem a ver com a